No dia 28 de julho de 1938, o sertão nordestino foi marcado por sangue, medo e silêncio. Era o fim de Virgolino Ferreira da Silva, o temido Lampião, e de parte do seu bando, morto e decapitado numa emboscada em Angico, no estado de Sergipe. Mas a história que o tempo não conta é o que desenrola no invisível, e é o que nós vamos abordar hoje. Não por acaso, não por acaso. Poucos sabem que entre os seus seguidores havia um homem chamado José Grosso, um espírito que, anos após a morte trágica e dolorosa, levantou-se pelas mãos de Maria Santíssima para se tornar um dos mais caridosos trabalhadores do plano espiritual. Hoje aqui no Madrugada com Deus, vamos conhecer o outro lado dessa história, aquela que fala da queda, perdão e redenção. Afinal, como nos ensina Bezerra de Menezes, qual a alma que não pode regenerar-se? Madrugada com Deus, aproximando a espiritualidade de você. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, boa segunda-feira para você. Hoje o programa, de fato, é um programa especial. Nós vamos falar sobre essa regeneração. Como nós dissemos, Bezerra de Menezes nos ensina que qual é a alma que não pode se regenerar? É uma pergunta, todos nós podemos, todos têm a oportunidade de regeneração. Então hoje é um programa especial, pois nós vamos falar de dois personagens. No meio espírita, muita gente conhece José Grosso. E na história, principalmente da região nordeste do Brasil, todos conhecem Virgolino Ferreira, o Lampião. Lampião. E nós vamos falar dessa regeneração de um e de outro. Uma história muito bela que é narrada por nada mais, nada menos que Bezerra de Menezes. Bezerra de Menezes, ele vem trazendo a visão espiritual de dois homens que se cruzaram na reencarnação, em um período onde o desejo de fazer justiça acabou levando vários homens a cometer crimes contra a população nordestina. Então, meu irmão, eu tenho certeza que vai trazer para você um conhecimento de força, um conhecimento de transformação, um conhecimento de perdão, compaixão. Fica aqui conosco. Antes de mais nada, eu quero te convidar a fazer uma prece. Nós vamos começar a semana fazendo uma prece diferente. Não a que nos habituamos a fazer diariamente, que é a prece do amanhecer, mas hoje eu peço licença a você para fazer a prece do perdão. A prece do perdão, ela encaixa perfeitamente com o tema do programa de hoje. É a regeneração. Todos, por mais criminoso que seja o ser, todos têm a possibilidade de se corrigir. E nós que conhecemos a história destas almas criminosas, precisamos sim nos blindar contra as ações dos doentes para que não adoeçamos também. Por isso, a prece do perdão é importante. Eu não posso de maneira nenhuma ficar julgando a ação de uma alma doente que faz um mal muito grande a uma pessoa, duas, três, a uma população, a uma cidade, a um país. Não, eu não posso de maneira nenhuma, porque se eu julgo e se eu me revolto com as ações do doente, eu vou me contaminar com isso, vou me prejudicar. Então, a prece nos ajuda a tirar essa contaminação. A prece do perdão, o ato de perdoar, me blinda contra as ações ruins
que estas pessoas ignorantes acabam tomando contra a humanidade, contra uma pessoa. Então, eu convido a você, se você tem alguma mágoa, se você tem alguma revolta por alguém, junte-se a nós nessa oração, peça fervorosamente a Deus que limpe o teu coração desta mágoa, para que você liberte-se desta prisão, pois a mágoa é uma prisão, é um impedimento à sua felicidade, à sua paz, à sua realização. Então vamos, com todo o fervor de nossa alma, pedir a Deus, pedir a Maria Santíssima, pedir a Jesus. Senhor, ensina-nos a perdoar, conforme nos perdoastes e nos perdoas a cada passo de nossa vida. Auxilia-nos a compreender que o perdão é o poder capaz de extinguir o mal. Induze-nos a reconhecer nos irmãos que a treva infelicita filhos de Deus, tanto quanto nós, e que nos cabe a obrigação de interpretá-los na condição de doentes, necessitados de assistência e de amor. Senhor Jesus, sempre que nos sintamos vítimas das atitudes de alguém, faze-nos entender que também somos suscetíveis de erros e que, por isso mesmo, as faltas alheias poderiam ser as nossas. Senhor, sabemos o que seja o perdão das ofensas, mas compadecer-te de nós e ensina-nos a praticá-lo. Assim seja. Amém. Graças a Deus, graças a Deus, graças a Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar junto com todas estas pessoas, Senhor, para trabalhar em nós a libertação dessa mágoa, dessa doença chamada raiva, ódio, sentimentos impróprios ao progresso, à prosperidade, à felicidade, à paz. Obrigado, Senhor. Obrigado mesmo. E também, agradeço a você por estar conosco neste dia, nessa segunda-feira. Não sai daqui, não. Vamos ouvir Bezerra de Menezes contando a história de dois homens, dois personagens verídicos. Sim, viveram na matéria e passaram pelas experiências e venceram. E estão trabalhando na expurgação dos males cometidos. Como todos nós, temos a oportunidade de reencarnar com o propósito de melhorar a quem? Senão a nós mesmos. Eu reencarnei para corrigir as minhas faltas, para superar as minhas fraquezas, para fazer a minha reforma interior. Você reencarnou para quê? Para melhorar como ser eterno. Então a vida carnal nos dá esta oportunidade pelas experiências que somente na matéria poderíamos ter. A perfeição de Deus dá a oportunidade do espírito vivente ou terrícola ou terráqueo viver a experiência da matéria com o intuito de, na matéria, reencontrar espíritos que um dia faltou com ele, para poder corrigir esta falta e dar seguimento ao seu processo evolutivo. Por que tem que ser na matéria? Porque cada um está no seu grau de evolução. Muitos espíritos
quando no mundo espiritual não consegue se encontrar. Não consegue, porque o diferencial é o seu conhecimento. O seu conhecimento diferencia um do outro. Então, no mundo espiritual, pode sim um espírito a qual você deve estar vivendo em um patamar mais elevado. E você não tem condição de chegar até ele. Então é preciso ambos descer ao mundo carnal, reencontrar-se nessa escola da vida para que haja essa reconciliação. Como também muitos que você fez o mal e se revoltou estão vivendo em situações muito horríveis, muito ruins no plano espiritual, naquela região que nós chamamos de umbral. E você, sim, pelo seu empenho, vive numa situação melhor, mas mesmo nessa situação melhor, dentro do seu íntimo, sabe que não dá para seguir os passos evolutivos se você não corrigir aquele que você machucou e hoje sofre. Então você, pela oportunidade divina, reencarna junto àqueles para poder de alguma forma ajudá-lo. Por isso, a melhor ação na vida é a caridade. A caridade te possibilita enriquecimento. A caridade te possibilita crescimento, evolução. E a caridade não pode ser com as pessoas apenas que te agrada. A caridade tem que ser geral. Você tem que procurar ajudar principalmente pessoas que não são agradáveis a vós, pois estas desagradáveis, elas têm um rancor de você pelo passado. E quando você se depara com ela, essa pessoa ela é arredia. Então cabe a você ter humildade e continuar ajudando mesmo esta que sendo ríspida com você, precisa de ti. Bom, a história de hoje é de José Grosso e Lampião. Olha bem a história dessas duas almas, com a palavra Bezerra de Menezes. Até pouco tempo, um homem temido do sertão brasileiro aterrorizava todo o Nordeste, pois não via ele piedade pelas circunstâncias de uma vida em que a revolta faz um ser querer fazer justiças com a própria mão. A mão reuniu outras, formaram-se um pequeno exército que saqueavam as vilas e pequenas cidades, sem piedade, pois a fama fazia todos saírem em debandadas, e ali o que ficavam era saqueado e morto. Deus faz agir entre todos e faz uma luz se acender em meio aos corações trevosos. José Grosso, um dos espíritos mais benevolentes, atuando hoje em casas com os médiuns e efeitos físicos, objetivando mostrar o invisível, materializando o que materializara na sua fé. José Grosso era um desses que acompanhavam Virgulino, o Lampião,
E tendo ele, José Grosso, uma visão em que uma senhora lhe pedia piedade, caiu ele em desgraça, pois não havia como enfrentar o líder temeroso daquele bando. José Grosso, às madrugadas, saía às escondidas e das cidades onde iriam ser saqueadas, avisava ele para recolher as mulheres e crianças, pois Lampião entraria naquela cidade. Muitas vezes assim o feito, até que traído, lançado ao agreste, José Grosso desencarnou em meio à cegueira e à inflamação. O espírito desencarnado, ao olhar de Maria, se levantou. Teve ele a oportunidade de se regenerar. Desde então, trabalhando nas esferas, junto às casas espirituais, mas faltava-lhe algo ao coração. Perdoar aquele que arrancara-lhe os olhos. Num coração nobre, José Grosso foi a Maria, suplicou-lhe sua intervenção, que se lhe aprovesse nas casas onde ele iria, a ser resgatado o Virgulino Lampião, para que o mesmo tivesse a oportunidade de sair das zonas de sofrimento e a culpa no coração. Das regiões sombrias, Maria Santíssima ali desceu, chamou a todos que faziam parte, permitiu-lhes subir para que pudesse ele entender. Virgulindo em seu coração, quis saber de Maria quem é que lhe havia pedido. Maria disse-lhe que um coração bom havia lhe dado a pedir em oração para que aqueles homens da ignorância em sua maldade, mortos decapitados, conseguissem colocar suas cabeças novamente sobre o tronco. Todos os espíritos merecem, quando aqueles que são ofendidos perdoam. Mas todo infrator trabalha para regenerar outros irmãos, regenerando suas atitudes. Enquanto o mal é pertinente, o mal continua em ação. Virgulino, ao saber que era José Grosso, após muitos anos do período de preparação, mais de 30 para ser exato, envergonhado do homem que ele esquecido havia humilhado, em meio aos seus, que eram então todos comparsas, quis ele encontrar José Grosso, mas Maria lhe dissera não ser possível, pelas longas horas de trabalho em que o irmão se dedicava nos campos de materialização, junto ao médium Peixotinho, ao nosso irmão Francisco Cândido Xavier, dos idos da década de 60 e 70, para alcançar os propósitos de salvação. Quem com o bem auxilia, com o bem alcança a sua remissão. Virgulino e todos os seus irmãos trabalham hoje nesta casa
auxiliando na segurança dos irmãos. Não podem adentrar aos recintos de trabalho, mas agradecidos não permitem a entrada de espíritos tal qual ele fizera tanto mal a multidões. Qual a alma que não pode regenerar-se? Olha, em particular, eu vou te confessar, em particular, eu gostei muito dessa mensagem trazida pelo nosso irmão Bezerra de Menezes, pois ele conta a misericórdia de Maria Santíssima, que deu a esse homem, Lampião, Virgulino Ferreira da Silva, a oportunidade de se corrigir dos males, trabalhando na proteção de sua casa no mundo carnal. É a demonstração de que todos nós temos a oportunidade de se regenerar. Outra alma iluminada é a de José Grosso, que fora ele atingido pela ira desse espírito Lampião e fora retirado dele os olhos e jogado no sertão, no agreste, para morrer. Imagina que morte trágica. Por quê? Porque esse homem sentia o desejo de fazer o bem e ia ali, como narrou muito bem Bezerra de Menezes, se antecipava, ia nas cidades avisar que Lampião viria. E esse espírito humilde foi a Maria Santíssima pedir a oportunidade de ajudar o Lampião, fazer oração para ele. E foi as orações de José Grosso que possibilitou Maria Santíssima ir até a região umbralina, convidar estes homens para sua correção na caridade e no amor. A história é linda, é maravilhosa, mas é verídica. E da mesma forma em que esse homem, essa alma, contaminada pela revolta, fez todo esse mal, teve a oportunidade de se corrigir, todos nós temos. Todos nós temos. É uma história muito bonita que eu, em particular, convido a você a compartilhar. Compartilhe, pois muitas pessoas vão se familiarizar e entender que o perdão é a melhor ação que se pode ter na sua vida. José Grosso mostrou o perdão. Além de perdoar, foi ajudar aquele que o matou de uma forma muito trágica. E eu peço desculpa a vocês pelas emoções, mas fico feliz em poder ouvir mais uma vez essa mensagem. Eu lembro que o dia que Bezerra de Menezes trouxe essa mensagem, eu fiquei assim comovido. E me veio essa comoção novamente de ouvir depois de tanto tempo. Essa mensagem já tem um tempo. E nós fizemos questão de compartilhar com vocês. Essa é a realidade da vida. Como importante é a gente entender a vida nessa amplitude espiritual. Como importante é a gente compreender que a nossa vida não limita-se à matéria. E que essas raivazinhas que sentimos um do outro porque nos magoa, não nos leva a lugar algum. Uma pessoa que nos faz mal, ela própria, pela sua maldade, ela já se condenou. Não somos nós que temos que condenar ninguém. Uma pessoa que te traiu, o pior que ela tenha feito, o mal está nela. E o resultado dessa ação mal virá para ela. Então não cabe a nós querer julgar ninguém, não. Não cabe. A nossa parte é não nos contaminar com o mal que fizeram e manter a nossa
alma limpa de sentimentos impróprios. Bem, agradeço mesmo a Bezerra de Menezes de ter compartilhado conosco essa história maravilhosa. Agradeço mesmo. Agradeço a José Grosso, que trabalha afincoamente nas casas espirituais, como na casa de Mãe Maria Santíssima aqui, ajudando nesse trabalho de materialização. Obrigado, obrigado. Vamos ao Livro dos Espíritos? Sinceramente, se for para falar desse tema, eu ficaria aqui, o dia todo. Mas vamos lá. Livro dos Espíritos, questão 991. A pergunta feita por Kardec ao mundo espiritual é: o arrependimento acontece no estado corporal ou no estado espiritual? Essa é a pergunta ao mundo espiritual e a resposta é: acontece no estado espiritual, mas também pode ocorrer no estado corporal, quando a pessoa compreende a diferença entre o bem e o mal. Quando o espírito faz algo errado, sente culpa e se arrepende, querendo melhorar. Isso para todos, mas cada um no seu tempo, tá? Cada um no seu tempo. O arrependimento e o desejo de melhora chega para todos. Todos, mas todos mesmo. Porém, cada um dentro do seu tempo. E cada um vivendo as suas experiências para chegar a esse sentimento de arrepender-se e a vontade de melhorar. Cada um dentro do seu tempo. Dicas de hoje, Cartas de Bezerra de Menezes. Leia este livro. Bezerra de Menezes tem muito a nos instruir, não é? Tem muito a nos instruir. Mas vamos lá, vamos ouvir a dica, vamos lá. Você tem o costume de ir ao médico? Todas as vezes que vai é necessário pagar a conta depois, não é? Mesmo com plano público, muitas vezes nós precisamos gastar dinheiro para poder comprar os remédios e melhorar. Agora, vem cá. Imagina um médico que, em vez de cobrar por suas consultas, pagava o remédio dos pacientes que não tinham dinheiro. Pensa bem. Imagine que esse mesmo homem largou tudo o que tinha para poder se dedicar por uma ideia. Loucura? Não. Amor ao próximo. Essa é a história de Bezerra de Menezes, um verdadeiro exemplo de caridade e compaixão. Você já ouviu falar sobre ele? Peja. Eu já sei. Conhecido como médico dos pobres, Bezerra não via barreiras entre a medicina e a espiritualidade. Mesmo após a sua passagem para o plano espiritual, ele continua trabalhando incansavelmente, ajudando aqueles que buscam o alívio para as dores corpo e da alma. E agora você pode ter as mensagens dele bem pertinho de você. O livro Cartas de Bezerra de Menezes é uma coletânea de palestras trazidas por esse irmão ao longo dos anos através da mediunidade de Gilberto Rissato. Nele, você vai encontrar ensinamentos sobre a missão espiritual do Brasil, o poder da água fluidificada, mensagens de esperança e de amor. Adquira o seu agora no tensonline.com.br. Obrigado, Amanda, obrigado. Obrigado a você por estar aqui. Obrigado a essa espiritualidade por nos acolher, nos amparar e nos dar aquilo que precisamos a cada dia. Olha, eu digo para você, para mim é uma satisfação muito grande poder compartilhar com você todo esse conhecimento que a espiritualidade tem trazido. É uma satisfação muito grande diariamente estudar com você sobre espiritualidade. É uma satisfação muito grande que seja o mínimo poder contribuir, que seja o mínimo contribuir com a vida de alguém como a sua. Eu agradeço de coração, mas agradeço mesmo essa oportunidade. Agradeço a você que nos permite entrar na sua casa. Mais do que entrar na sua casa, nós entramos na sua vida, algo que é muito íntimo, não sabe? É muito íntimo. Se você para acompanhar o Madrugada com Deus, você está permitindo que entremos na sua vida. Sabemos da responsabilidade que é, sabemos. Pois se aqui
falarmos alguma coisa que venha a te atrapalhar, a te prejudicar, esse prejuízo em dobro vem para nós. Então sabemos o quanto é grave esse trabalho que fazemos. Tem uma gravidade imensa, porque estamos lidando com algo que não tem valor, que é a vida. Então, agradeço essa espiritualidade, agradeço a você e te convido, faça parte desse trabalho, vem conosco, sinta-se parte do templo espiritual Maria Santíssima. E digo mais, sem hipocrisia, sem fanatismo, Maria Santíssima, ela foi lá e gotejou o seu amor no seu coração, meu irmão. Ah, parece uma coisa fanática, mas é a realidade, é o que eu sinto, que Maria Santíssima foi lá e gotejou no seu coração o seu amor, para que você possa se amar, para que você possa se perdoar e perdoar a todos, para que você possa fazer parte da seara do bem, para que você possa se sentir capaz de ajudar o seu próximo. Então o convite é feito. Ajude esta casa, pois você estará ajudando milhares, milhões de pessoas. Amanhã estaremos de volta. Que a paz de Deus, que a paz do Cristo e de nossa Mãe Maria Santíssima esteja agora e por todo sempre em nossos corações. Salve Jesus, salve Maria Santíssima.